quinta-feira ou hoje é quinta-feira? Hoje já é quinta-feira, meu Deus. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Tô meio perdido. Vamos dar aquele nosso confere diário no que teve de mais legal nas áreas da ciência e tecnologia. Bora lá então? Bora lá. Para começar, pesquisadores de física e biologia e mecânica e neurocientistas estão se unindo para estudar impactos da concussão no cérebro. Para isso, eles estão usando ovos, gemas de ovos, para estudar os impactos dos diferentes movimentos. Tem uma tabelinha bem legal, tem um videozinho para quem quiser ver. O que eles descobriram é que o estrago mais forte, pelo menos na deformação da gema de ovo, é no movimento de desaceleração rotacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o movimento mais perigoso possível de ser feito em uma concussão é um soco no queixo. Por quê? Porque o queixo é o que está mais longe do pescoço, portanto faz um maior movimento de alavanca, gera maior força, maior torque e é o que faz mais estrago. Por isso aí que lutador de boxe sofre muito. Por isso que saiu o estudo esses tempos atrás aí dizendo que o lutador de MMA não sofre tanto quanto sofre lutador de boxe, porque soco na cara, no queixo, faz um estrago violento. Então aí os pesquisadores estão tentando ver os impactos da concussão para tentar aí, talvez, melhorar os tratamentos possíveis. Continuando, nós temos o uso de pesticidas atrapalha o sono e a memória das abelhas. Um tipo aí de pesticida bem comum, neonicotinoides, que é bastante usado, corresponde a 25% do uso mundial de pesticidas, está ferrando com o sono e com a memória das abelhas. A exposição aí de uma abelha a esse pesticida faz um estrago total de até 24 horas, aí o bichinho fica sem dormir, sem memória, fica bem zureta. Aqui uma pesquisa sobre corais, os pesquisadores estão tentando descobrir aí o impacto do aquecimento global nos corais. Para quem não sabe, os corais aí são tipo uma das partes mais importantes do oceano, são uma fonte de riqueza, fonte de sustento de muita gente, aí cerca de comida para cerca de 500 milhões de pessoas. E o aquecimento global, a poluição das águas está acabando com os corais. Então aí os pesquisadores estão tentando medir os índices metabólicos dos corais para tentar descobrir e criar um hospital de corais para tentar descobrir como restaurar e recuperar esses ecossistemas tão ricos aí que estão sofrendo um baque muito forte por conta da poluição e do aquecimento global. Mais sobre biologia, foi descoberta uma nova espécie bem legal de morcego na África. Numa cadeia aí de montanhas do oeste africano foi descoberto esse bichão aqui, que é laranja brilhante o pelo dele. Então aí os pesquisadores ficaram felizes demais, né, numa época de aquecimento global, de extinção de espécies, de perigo constante, descobriu uma espécie nova que nunca tinha sido visto antes. É muito legal. Ganhou o nome científico de Myotis nimbaensis, em homenagem à Namíbia, que foi o lugar um dos países que essa cadeia montanhosa atravessa e onde foi descoberto esse morceguinho bem simpático. Um pouquinho sobre inteligência artificial, nunca pode faltar. Os pesquisadores do MIT estão tentando, digamos, fazer uma inteligência social, utilizar a socialização para melhorar os algoritmos de inteligência artificial. O que quer dizer? Eles tem uma pesquisa bem clássica, que tem vídeo no YouTube, que é um cara, tem uma criança numa sala, tá brincando, tal, uma criança de 18 meses, 1 ano e meio, bebê, e chega um cara com uma pilha de livro na mão e ele tenta colocar esses livros num armário. O que acontece? Acontece que ele não consegue, ele finge, né, que não consegue abrir o armário e fica batendo de cabeça, batendo de cara no armário, até que a criancinha de 1 ano e meio vai lá e ajuda ele a abrir. O que isso influencia na inteligência artificial? Influencia que os pesquisadores estão tentando meio que transpor essa capacidade da criança de aprender com o erro dos outros para uma inteligência artificial.
esses pesquisadores aí estão tentando fazer que a inteligência observe os erros sem um input assim tão específico do que ela tem que fazer, e através de observar os erros e objetivos ela consiga criar o seu próprio algoritmo para a resolução desse problema. Bem interessante, né? Mas mais sobre computação quântica. Um artiguinho aqui, não é nenhuma pesquisa por si só, mas é um artiguinho do SciTech Daily que traz aí os avanços na computação quântica e os principais desafios que os pesquisadores têm que enfrentar agora. Principalmente a questão da decoerência entre os bits quânticos, que é um bit, por causa da instabilidade e do fato que um bit quântico pode assumir o valor de 0, 1 ou 0 e ou 1, um estado que ao mesmo tempo é os dois não é nenhum, eles podem se desassociar. Eles sofrem muita interferência e principalmente a questão da infraestrutura em si, da temperatura, né? Uma das formas de impedir a interferência dos bits quânticos é através da temperatura do zero absoluto. Por isso que as estruturas de computação quântica que temos são tão monumentais e caras. Então aí uma questão que os pesquisadores estão trabalhando é como evitar a interferência de bits quânticos sem ter que necessariamente recolher essas infraestruturas de temperatura zero absoluto. O que a gente tem aí de conclusão desse artigo é que não podemos esperar para tão cedo os computadores quânticos. Eles vão chegar nas próximas décadas, mas ainda não é uma coisa que está tão assim na nossa esquina. Um pouquinho de engenharia de materiais. Tem aqui uma pesquisa sobre metamateriais. Essa pesquisa é bem interessante, que é tipo uma mistura de ciência da computação com engenharia de materiais. O que acontece? Assim como um HD de computador tem todo aquele espaço que você pode ir programando para colocar o dado que você quiser, os pesquisadores estão aí tentando criar um material que é tipo um HD. Ele é tipo um material em branco que com impulsos magnéticos você transforma ele na propriedade que você quiser. Se você quiser que ele fique mais leve, mais denso, menos denso, mais rígido, mais flexível. Se quiser que ele seja mais resistente ao calor, menos resistente ao calor, maior propagação térmica, mais dilatável, menos dilatável, tudo num único material, nesse tal de metamaterial, que você vai, conforme a necessidade que você vai ter, você vai fazendo aí você vai programando, você literalmente programa o material para ele ter as características e propriedades que você deseja. Os pesquisadores aí ressaltam, claro que isso aí está bem no comecinho, né? Não é uma coisa para um futuro muito próximo, mas tem aí potencial de ser uma das grandes revoluções da nossa era, né? Imagine, com um material você fazer qualquer tipo de outro material. Aqui, um pouquinho de astronomia, ainda não teve astronomia hoje, né? Um consórcio aí de astrônomos e pesquisadores criou o maior mapa do nosso céu já visto. Foram 6 anos de pesquisa, 1 petabyte de dados, 100 milhões de horas de processamento em computadores super poderosos e resultou num mapa do céu de 10 trilhões de pixels que cobre praticamente tudo que a gente conhece do céu. Todas aí as centenas de milhões de galáxias estão nesse mapa. A ideia é que ajude muito nas pesquisas, ter aí uma fonte tipo unificada, né, que vários pesquisadores possam recorrer para o estudo da astronomia, e foram esses malucos aí que fizeram esse trabalho monumental e apresentaram na Sociedade Astronômica da América. Eu não falo aqui de uso, né, como é que vai ser, se vai ser liberado, se vai ser pago, como é que vai ser, mas com certeza vai ajudar muito na galera que curte e pesquisa e estuda a astronomia. Aqui uma pesquisinha não, né? Uma pesquisa bem legal sobre biologia e microbiologia sobre resistência de antibióticos. O que os pesquisadores descobriram? Descobriram que a resistência pode se espalhar ainda mais rápido do que imaginava.
não é só de humano para humano, né? É do humano pro solo, é de humano para água, é de água para indústria, é da indústria para animal, é do animal para planta, é da planta para o solo, da planta para o humano. Essas propagações aí da resistência a antibióticos circulam por todos os meios, né? Tudo que tem bactéria acaba pegando essas capacidades de resistência a antibiótico. Tá? A resistência a antibióticos pela Organização Mundial da Saúde, uma das maiores ameaças à saúde global que a gente tem no século, responsável e estimado em mais de 30 mil mortes por ano por causa de resistência a antibióticos. E demorou muito, né? Já o Brasil proibiu a livre compra de antibióticos sem receita médica. Fez estrago demais isso aí, criou super bactéria e tudo mais no mundo inteiro, né? E agora que o pessoal tá se espertando para combater isso aí. Um pouquinho de ciências sociais. Uma galera da Suíça fez uma pesquisa bem legal sobre bias. Eu sempre falo bias, mas nunca tenho uma tradução boa. Sobre, digamos, preconceitos mesmo, inclinações em plataformas de emprego. Como é que eles fizeram essa pesquisa? Eles tiveram acesso direto a uma plataforma de emprego, a maior da Suíça, e com a ajuda da galera lá de dentro, dos pesquisadores e tudo mais, eles fizeram perfis falsos com uma única mudança. Tipo, eles faziam exatamente o mesmo currículo, a mesma formação, só que um era homem e um era mulher, daí faziam exatamente o mesmo perfil de dois homens, só que um era imigrante e o outro não era imigrante e tudo mais, e descobriram que imigrante só se lasca, tem 6% a menos de chance de ser contratado e já tem um bias pré-definido para profissões que são ditas de homem e de mulher. Nas profissões que homens são a maioria, as mulheres têm 7% menos chances de ser contratadas, e nas profissões que as mulheres são a maioria, homens têm 13% menos de chances de ser contratados para uma entrevista, para maior informação e tudo mais. Daí tem a questão que os pesquisadores meio que deixaram aberto sobre se a era digital aí de recrutamento de RH por internet, por aplicativos, está aumentando o preconceito. Porque você já tem toda a informação da galera, né? Você já, principalmente tem foto aí, tem uns... Esses dias aí até deu confusão no LinkedIn de gente que pede vídeo de candidato. Eu acho bem problemático isso aí. Só de ter foto eu já acho problemático. Mas segundo os pesquisadores não é para tanto. Eu não boto fé. Não acredito, eu acho que tem muito preconceito sim. E que esse sistema aí de RH online, de contratação online, só tá piorando. Covid, hoje demorou para chegar a Covid, mas pesquisa sobre Covid e imunidade de rebanho. Os pesquisadores do Reino Unido estão descobrindo que talvez nunca seja possível chegar à imunidade de rebanho. Por quê? Por causa da eficácia das vacinas. A única vacina, segundo eles, que seria capaz de chegar à imunidade de rebanho é a da Pfizer, que tem 95% de eficácia. Só que para chegar aí na imunidade de rebanho, seria necessário com a Pfizer vacinação de 82% da população no Reino Unido. Só que qual que é a pegada? 19% da população do Reino Unido é menor de 16 anos e a vacina não foi liberada para menor de 16 anos. Então, o máximo que consegue vacinar a população do Reino Unido, numa vacinação de 100% do total, tirando essa galera menor de 16, corresponderia a 81% da população, o que não chega no necessário para a imunidade de rebanho, segundo essa pesquisa. Agora vocês imaginem a Coronavac da vida com 50,3% de eficácia, né, de imunização, nunca vai chegar à imunidade de rebanho. Uma pesquisinha bem legal da área, acho que eu mais gosto, que é aquela mistura de ciências sociais com tecnologia. É uma pesquisa tentando buscar aí a visão do mundo da elite da tecnologia. Essa pesquisa aí foi buscar as missões institucionais e posts de redes sociais das Big Nine da tecnologia, Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Alibaba, Baidu, Huawei e Tencent, para ver aí o que eles falam sobre o mundo, quais que são as palavras mais usadas por eles e tudo mais.
Qual que foi a conclusão? Foi a conclusão de que o pensamento comum entre essas empresas de Big Tech é a meritocracia. Todos eles se põem numa posição missionária de tipo salvar o mundo, nós somos realmente muito bons, vamos mudar o mundo. E o que chamou mais a atenção dos pesquisadores é a total falta de compromisso com a democracia. Nas milhares e milhares de postagens e textos, quase ninguém fala de democracia e tudo mais. O autor é marxista, tá, né? Tem aquele viés, mas ele colocou aí, eu achei interessante que a elite tecnóloga está se tornando uma classe por si só. A gente tem aí, vamos pensar no povão, na classe média, nós, ainda tem a galera rica, tem os grandes empresários, tem os bilionários e a tech elite, que pega muito bilionário, os caras têm o poder duplo, né? Eles têm o poder além do dinheiro, eles têm o poder de influenciar o mundo inteiro através do livre-arbítrio deles para fazer o que eles bem entenderem. O Jack do Twitter aí, se for pensar, o cara além de bilionário, ele tem o poder de influenciar decisões globais, banindo e desbanindo quem ele bem quer, do jeito que ele bem entende do Twitter. É perigoso demais. Aqui, para quem quiser, procura aí um videozinho bem legal, que é do robô dançarino da Boston Dynamics. Para quem não sabe, a Boston Dynamics aí acho que é a mais avançada da empresa de robótica. Eles fazem aqueles robôs cachorro sinistro lá, que tem vídeo dos caras dando chute, jogando, dando bicuda e os bichos já levantam na hora. E eles treinaram um robô para dançar. Fez bastante sucesso, blá blá blá. Mas o mais interessante é que os pesquisadores da Boston Dynamics falaram que eles aprenderam demais sobre dinâmica, equilíbrio, fluidez dos robôs para ensinar ele a dançar. Foi tipo, avançou bastante as pesquisas de movimentação dos robôs, de dinâmica, entre aspas, né, por ter treinado o robô para dançar, porque é um baita de um trabalho impressionante fazer um robô dançar. Aqui só uma indicaçãozinha para vocês, entre no sciencenews.org, que eles lançaram um mapa interativo de todas as ondas gravitacionais já detectadas. É bem legalzinho, ele até tem simulação do som que teoricamente as ondas fariam, para você ter uma noção, né, da aproximação da velocidade e tudo mais. Tem todas as 50 ondas já detectadas e é bem legal, dê um confere aí para quem curte astronomia. Ficou um trabalho muito interessante. Aqui o New Deal da Covid do Biden. New Deal entre aspas, né? Esse é o nome que uma galera tá dando, eu achei legal. Mas o Biden tá pedindo, se eu não me engano, 400... Não tem o número total, mas ele tá pedindo aí... é 400 mesmo, 400 bilhões de dólares de liberação do Congresso para fazer um plano contra a Covid. Ele está querendo aí um plano absurdo no bom sentido, né? Muito grande de intensificação da produção, vacinação, conscientização do povo, monitoramento dos contaminados, aumentar o teste, contratação de 100 mil funcionários para trabalhar na vacina, o auxílio deles, né, aumentar, expandir o auxílio. Então aí, só para sentir um pouco de inveja, né, o Biden tá fazendo tudo que tem ao alcance dele para tentar dar uma ajuda, uma luz na questão da pandemia nos Estados Unidos. Aqui temos um pouquinho mais de engenharia de materiais. Essa aqui eu achei muito legal. É sobre madeira artificial, cultivo artificial entre aspas, né? Madeira criada em laboratório, digamos, sobre o cultivo de células vegetais para criar inicialmente nessa pesquisa madeira em laboratório. Eu achei muito legal isso aqui, tá no comecinho e tudo mais. Mas os caras plantam as sementinhas de células da madeira num fluido, tipo um gel rico em nutrientes e tudo mais. E através de hormônios das plantas eles vão estimulando do jeito que eles querem que aconteça esse crescimento. Os caras literalmente conseguiram criar madeira do nada em laboratório. Paralelinho aí com a carne artificial do laboratório, né? Aquele mesmo esquema. E agora os caras estão tentando fazer isso com, inicialmente, madeira. Eles falam ainda que está longe do mercado, é claro,
Mas isso aí vai ser uma revolução na floresta, na agricultura, né? Imagina você poder produzir a planta que você quiser em laboratório. Claro que de começo, assim como a carne artificial, vai ser muito mais caro, uma facada. Mas só de pensar em poupar as florestas e o espaço que a agricultura ocupa, daqui aí algumas, sei lá, dezenas ou centenas de anos, pode ser o nosso novo futuro e a sementinha dele, com perdão no trocadilho, foi plantada. Donald Trump, ainda repercussão dos perdões presidenciais, ele perdoou o Anthony Lewandowski. Para quem não sabe, é um dos maiores picaretas da tecnologia. Ele trabalhava na área de inteligência artificial e veículos autônomos do Google. Ele roubou um monte de documentos do Google, foi para Uber, descobriram isso, ele foi demitido da Uber, foi condenado, cara pilantra, ladrão, e o Trump perdoa ele, porque segundo o cara é brilhante aí, é um engenheiro muito importante para o país, né? Não vou dizer nada. Reino Unido, galera, os parlamentares do Reino Unido, os membros do Congresso, do Parlamento, estão metendo o pau nas redes sociais, Facebook, Twitter e tudo mais. Os caras estão descendo a lenha por causa da questão deles terem deixado tudo tomar a proporção que tomou, né? A confusão, principalmente aí vem o medo de invasão, né? Quando a galera viu a invasão no Capitólio, a água bateu na bunda dos políticos e agora eles estão correndo atrás para tentar salvar o deles, salvar o lado deles. TikTok entrou nessa também. Eu não acho nada, né? Quem que sou eu para achar alguma coisa? Mas é claro que as Big Techs têm poder demais, mas o que os governos querem é censurar, e censura nunca vai ser o caminho certo. Mas Reino Unido o serviço lá de regulação e competição do mercado do Reino Unido está indo atrás de plataformas de venda, porque eles estão descobrindo, principalmente aí dos grupos Which, que tá tendo venda personalizada segundo os dados do cadastro da pessoa. Se eles estão vendo que o cara é de um bairro mais rico, eles estão jogando o preço lá em cima. Então, se eles veem que a pessoa já pesquisou antes, tipo, o cara pesquisou no Google, as empresas que têm acesso, né? O cara pesquisou que tá doente, tá se sentindo mal, daí depois ele vai precisar para comprar o remédio. O Marketplace já joga o preço do remédio lá em cima, porque ele sabe da necessidade. Então a agência regulatória está indo atrás disso aí para impedir esse absurdo, né? Um pouquinho de tecnologia, notebooks. Acho que as duas principais novidades em relação a processador de notebook novo na CES foi o Intel Tiger Lake e a série nova da AMD, o Cezanne. Vai vir os bichão forte. São a nova geração tanto da AMD quanto da Intel, focada em laptop, focada em notebook e com foco, além de desempenho, o que está vindo muito forte é foco em autonomia. Já tem aí coisa chegando a 20 horas de autonomia. Aí a AMD está falando que o 5900X novo deles chega a ser 30% mais poderoso que o mais poderoso dos Intel i9. Vamos ver, né? Aqui uma noticinha que me lembrou minha adolescência, épocas de Hackintosh, só que esse aqui é o inverso. O maluco pegou o MacBook Pro novo com o processador M1 novo da Apple e rodou Linux nele. O cara aí é de uma empresa especializada em rodar Linux em qualquer coisa que tem um processador nesse universo. A empresa dele já é bem tretada com a Apple, ele já foi processado porque ele fez um iPhone virtual para a galera testar a vulnerabilidade de segurança. Ele foi processado pela Apple por causa disso. E agora provavelmente a Apple já vai atrás, né, dele ter rodado o Linux no MacBook. Não sei qual que é o propósito, o Linux é uma porcaria, todo mundo sabe. É só para mostrar que pode, né, porque vai perder totalmente a integração hardware-software. Vai ficar uma carniça, mas o cara pode, provavelmente para fazer aí um marketing para a empresa dele. Aqui rumores sobre o headset de realidade virtual da Apple. Tá aí alguns rumores que ele vai ser standalone, ou seja, ele não vai depender de
ele vai ter processador próprio, né? Não vai depender do computador ou de um outro dispositivo. Vai ser de tecido para ser mais leve e vai ter um ventiladorzinho aí, um cooler para resfriar. Estão falando, imagine, isso é rumor do rumor, que ele vai sair em 2022 e já tá meio aí que alertado que vai ser uma facada. Imagine, né, se o headphone novo da Apple sai por módicos $550, imagine um óculos de realidade virtual standalone. Né? No Brasil vai ser aí um precinho de um carro, né? Voltando aí para um pouquinho da biologia, saiu uma pesquisa do periódico Biological Conservation de uns pesquisadores de biologia pedindo a morte dos hipopótamos da Colômbia. Para quem não lembra ou não conhece da historiazinha, o Pablo Escobar não tinha o que fazer com a grana dele, importou um monte de hipopótamo para a Colômbia, a polícia matou eles, os hipopótamos fugiram e agora tem uma cacetada de hipopótamo selvagem correndo pela Colômbia. Estão destruindo a plantação, os bichos fazem muito estrago no ecossistema, o cocô deles acaba, esse aqui eu não sabia, o cocô deles acaba com os rios, estimula o oferecimento de alga verde, que deixa a galera doente e mata mesmo com o ecossistema. Ano passado eles atacaram um cara, tem aí estima que cerca de 80 hipopótamos, então esses pesquisadores, esse grupo de pesquisador está pedindo para matar os hipopótamos. Em contrapartida, aí já teve outras pesquisas que falam que os hipopótamos na verdade são benéficos no meio ambiente, que eles cumprem papéis ecológicos interessantes. Tem um grupo que tentou castrar, né, esterilizar os hipopótamos, mas em tipo 8 anos de trabalho só conseguiram esterilizar 4, porque os bichos são brutos. Então aí tá a questão dos hipopótamos na Colômbia, ninguém sabe muito o que fazer. Já tentaram uma vez, eu lembro, falar de matar e deu uma repercussão gigantesca, né? Como é que vai matar os bichos, blá blá blá. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos. Aqui um artiguinho, não tem tanta... É mais economia e política, mas eu acho pertinente porque é um artigo da Down to Earth que fala da questão de produção de vacina na África do Sul. Fala também da Índia e México, que são os países aí, digamos, meio que paralelos ao Brasil, né? Mesma condição de país em desenvolvimento, pelo menos o Brasil já esteve em desenvolvimento em alguma época no futuro, no passado recente, agora não está lá aquelas belezas, né? Mas... E da necessidade, esse artigo aí fala da África, mas acho que aplica totalmente ao Brasil, da necessidade de estimular a indústria a produzir vacina, né? Não dá para depender de insumo de outros países, não dá para ficar nessa palhaçada que está no Brasil de implorando de mãozinha lá e pedir migalha para os outros países, porque no passado não teve o investimento que deveria ter tido em ciência, pesquisa e desenvolvimento, agora está pagando o preço. Tomara que isso aí sirva de alerta para no futuro aí o pessoal finalmente começar a investir em ciência, tecnologia, pesquisa, porque como vocês sabem aí, a estimativa é que essa pandemia foi a primeira de uma onda aí que vai ter no futuro. Aqui um pouquinho mais de política, que também não tem muito a ver, mas tem um pouquinho a ver com tecnologia, sobre os QAnon. A gente falou esses dias desses malucos que dizem que são infiltrados no governo norte-americano, que iam fazer a The Storm, iam derrubar os globalistas, satanista, reptiliano, pedófilo de Hollywood e do governo norte-americano. E os caras estavam tudo surtados na internet esses dias, falando que tá chegando a hora, é a hora da Storm, e agora a gente vai mostrar quem que a gente é. E o que aconteceu ontem, o Biden tomou posse. Tinha galera falando que ia ser na hora da posse do Biden, que ia dar tudo, ia ser a revolução. Não aconteceu nada. Foi-se a chance. E os caras aí estão em descrença, estão nos fóruns, nos forchando da vida, tudo nos grupos de Telegram, estão atacados, gente querendo se matar, porque a vida era uma farsa, porque não sei o que, gente desmaiando, gente tendo chilique. Os caras aí falando, então a partir desse minuto crianças vão começar a ser perdi a palavra. As crianças vão começar a ser estupradas, dilaceradas a partir do próximo minuto.
Os caras tão desesperados. Eu não entendo isso, tipo, como é que o cara fica desesperado porque ele sabe que ele tá fazendo uma mentira. Mas é isso aí, né? A galera é tão maluca que eles mesmos acreditam na mentira deles. E agora levaram aí um choquinho de realidade quando o Biden tomou posse e não aconteceu absolutamente nada. É claro que não ia acontecer, né? Um pouquinho sobre carro autônomo. Microsoft e General Motors e a Cruise. A Cruise é uma empresa de pesquisa de veículos autônomos. Estão se unindo aí para tentar competir com a Tesla. A Microsoft e a GM aí fizeram uma união com a Honda e umas outras empresas para injetar alguns bilhões de dólares na Cruise para, né, tentar pegar essa parcela do mercado. O que é interessante aí é que a GM teria o know-how dos carros, essa Cruise teria o know-how da inteligência artificial para o carro autônomo e a Microsoft forneceria a base de plataforma para os sistemas, né? Imagina, eles têm o Azure lá, vai precisar de computação na nuvem para os carros autônomos. Então aí meio que se juntar essas três teria tudo que uma empresa para produzir carros autônomos necessitaria. Vamos ver aí nos próximos anos o que os caras criam para tentar desbancar a Tesla. Ficar de olho. Para encerrar, uma notícia para se comemorar: a DuckDuckGo chegou a 100 milhões de buscas no único dia. Para quem não sabe, o DuckDuckGo é tipo o Google, só que focado em privacidade, liberdade de expressão, liberdade de pesquisa, sem censura, sem rastreamento. É tipo o Google para quem se preocupa com privacidade, segurança e tudo mais. E eles chegaram aí a esse número de visualizações. Claro que ainda perto do Google, né? Tipo 1% do que o Google faz num dia. Mas já dá uma animada, né? Eu não uso no dia a dia, quando eu vou trabalhar com pentest, teste de vulnerabilidade, daí eu uso o DuckDuckGo, porque, vamos falar a verdade, é lento pra cacete, né? Claro, tem a preocupação com privacidade, tudo. Ele faz aí o bounce em vários servidores distribuídos no mundo para não ser localizado, mas é muito lento. Então, tipo, no dia a dia, se quer pesquisar aí onde que eu vou pedir sushi, não rola, né? Isso aí, galera, ficamos por hoje. Um abração e até amanhã.